nosso projeto ano 2024 da Jovem Advocacia MEA, e nós vamos ter o prazer de receber hoje a nossa nova presidente para fazer essa abertura aqui, que é a doutora Caroline. Já estou aqui, o nosso convidado também já está aqui, já vou lhe chamar também, a doutora Bárbara Marjorie também aqui comigo, e que agora está coordenando junto comigo esse projeto maravilhoso. Já vou chamar aqui a doutora Caroline, que é a nossa presidente, para que ela possa iniciar os trabalhos e falar com vocês. Agora, José Eliezer, eu já chamei, que é o nosso convidado, ele é professor e tem bastante experiência, vai nos ajudar bastante hoje aqui para que a gente possa crescer na nossa advocacia e pontuar o trabalho, como é que vai ser esse ano o nosso projeto. Nós temos muitos projetos, bastante coisa acontecendo esse ano, gente. Vai ser bem bacana mesmo, entendeu? Podem ficar seguindo a Jovem aqui do MEA. Vamos ter a sede nova, que vocês têm que vir aqui para conhecer. Vou convidar de novo a doutora Caroline. A doutora Caroline assumiu agora, no lugar da doutora Rafaela, e tem bastante coisa aí para a gente ver, para a gente poder começar. Está com um trabalho bem bacana aqui para nós, da Jovem. E eu falo, né, gente, eu sou da Jovem, eu sou das antigas, mas estou com o pessoal da Jovem, que tem uma cabeça bem antenada, bastante coisa para a gente poder aprender e crescer, né? Porque a advocacia é isso. É ChatGPT, é direito digital, é direito de família. Tem tanta coisa para a gente fazer, né, que não tem muita coisa. Doutor José, doutora Bárbara. Oi, doutor José, tudo bom? Oi, boa tarde, tudo bem? Viu? Já vai ser o primeiro a falar aqui com a gente hoje. Tá, eu estou aguardando a nossa presidente entrar também. É um prazer recebê-lo aqui hoje na nossa live. Né, professor, é uma honra estar aqui, falar de um tema que eu já sou bem antiga na advocacia, né? O senhor deve estar vendo, né? Mas é sempre renovador a gente aprender como que a gente faz um peticionamento inicial, como que a gente inicia. Eu acho que a chave do processo é a inicial, né? Depois dela vem todo o andamento. Eu vou dar um tempo para o senhor se apresentar. Ao invés de eu apresentar o seu currículo, pode falar o seu currículo para que o pessoal da Jovem já conheça e já vá também falando com o doutor. Tá bom. É uma honra, eu que gostaria de agradecer o convite, fico muito feliz por estar aqui participando. E a doutora Bárbara foi minha aluna, uma aluna muito pontual e atenta, refletia muito sobre o assunto do direito, concentrada, e são atributos de um advogado. O advogado ele precisa ser muito pontual nas suas atividades, isso é fundamental, e concentrado, porque um processo é um jogo de xadrez, ele precisa, sempre que pratica um ato, antever o que vai acontecer a seguir. E hoje falaremos sobre escrita, mas a oratória e a escrita são duas ferramentas importantíssimas para o advogado. Hoje vamos falar um pouco sobre escrita. Sim. Eu trabalho com direito digital e a gente sempre fala, né? Ó, a doutora Bárbara entrou também. Olá. Agora eu vou deixar a doutora Bárbara se apresentar. Pode falar. Olá. Boa noite a todos e todas que estão presentes. É com imenso prazer que a gente dá esse início aqui à nossa live nesse ano de 2024. Nós estamos aqui retomando esse ano e eu quero agradecer a todos os presentes, agradecer a doutora Ieda, a doutora Bárbara, que estão coordenando o GT de Live esse ano, e quero agradecer especialmente ao professor José Eliezer, que disponibilizou esse tempo para estar conosco. Agradeço também em nome da nossa presidenta aqui da subseção, a doutora Grácia Barradas. E eu me despeço aqui, deixando vocês em ótimas mãos. E eu tenho certeza que será uma live riquíssima. Beijo, gente. Boa live e aproveitem. Tá ótimo. Eu que agradeço. Obrigado. Muito feliz, professor, da sua participação. Adorava suas aulas. Eu que agradeço o convite, é ótimo. Eu que agradeço o convite, Bárbara, ótimo. Você era uma aluna exemplar e agora uma advogada também. Muito obrigada. É uma honra. Bom, eu vou começar fazendo a primeira pergunta, tá, professor Eliezer? Porque eu vou abusar, né, para o senhor mestre, professor, vamos lá, né?
qual a estrutura básica de uma petição inicial? Bom, essa é uma questão que os alunos na universidade, quando eles já começam a universidade, eles já pensam como fazer uma petição. Claro, é uma ferramenta de trabalho para o advogado, e é importante, sim. Contudo, e eu achei muito interessante, doutora Ieda, quando colocou que a gente sempre é bom relembrar o início, lá quando aprendemos a petição inicial, transmitir esse conhecimento para os jovens. E vamos relembrar um pouquinho para trás. Tudo começou, falando sobre escrita, quando nós aprendemos o A, E, I, O, U. Foi ali que começou. A gente não pode esquecer disso. A escrita é um processo de aprendizagem. E a gente aprende a escrever junto com a leitura. Escrita, leitura, escrita, leitura. Por isso que o mais importante numa petição inicial é a escrita. Você registrar tudo aquilo que o teu cliente falou, aquilo que você estudou na lei, na doutrina e na jurisprudência, a sua interpretação, você vai criar uma tese. Isso tudo é muito importante para montar a sua estrutura. Quando a gente fala em estrutura, e aí voltando um pouquinho para a área acadêmica, o aluno começa ao curso de Direito, e ele tem os trabalhos acadêmicos a serem realizados, e aí alguém começa a falar assim, tem as normas ABNT, ou seja, é uma estrutura, ali existem umas regras. Por que a importância dessa estrutura e das normas ABNT na universidade, no curso de Direito? Se lá, no ensino inicial, quando nós estávamos aprendendo a ler e escrever, a nossa primeira redação, a gente fechava o olho e escrevia a primeira redação. No Enem, no vestibular, a gente fecha o olho e escreve a redação ali também. Essa redação ela é diferente da redação no meio acadêmico, na universidade. Porque quando estamos na universidade, e isso vai se refletir na petição inicial e nas petições, há um método científico ali. Você vai escrever com fundamento naquilo que você estudou. Você vai apontar o quê? A fonte. Pois bem, eu estou escrevendo, criando uma tese na defesa do meu cliente, e eu tenho que dizer, olha, é com base na doutrina, no autor conceituado tal, é com base na jurisprudência do Tribunal Regional ou Superior. Há um método científico que a gente aprende na universidade, e a gente leva isso para onde? Para a petição. E o método científico a gente aprende, a gente não pode deixar de aplicar isso na petição. Quando você elabora uma petição, você precisa ouvir o seu cliente, ali colher os fatos. Eu gosto, cada um tem o seu estilo de redação, eu gosto de narrar de forma cronológica, seguindo a linha do tempo. O autor fez um contrato de prestação de serviço, ou comprou um produto, depois de um tempo deu defeito o produto, e aí eu vou dizendo, se for um contrato de locação, depois de tanto tempo, não pagou mais os aluguéis. Na área trabalhista, ele começou a fazer a mesma atividade que o seu colega, ganhando um salário inferior. Então eu sigo a linha do tempo. Isso facilita para mim e até para o juiz, e até na audiência, para você não se perder. Então eu faço até o timeline, que fala hoje em dia, né? A linha do tempo. Isso com relação aos fatos. Depois a gente avança no direito em si, na interpretação da lei, da doutrina e da jurisprudência. Ali tem um aspecto importante. O professor, quando ele apresenta um tema em sala de aula, ele apresenta o tema, as informações, como funciona a lei, apresenta uns casos práticos, aí chega na hora da prova, vem uma questão que ele não abordou em sala de aula, aí o aluno, puxa, mas essa questão não foi abordada em sala de aula, ele está aqui na avaliação. Mas isso é importante, porque nós, advogados, quando a gente atende a nossa clientela, ou o primeiro cliente, a gente não vai encontrar exatamente aquilo que foi dado em sala de aula. Tem sempre algo diferente. Por isso que o professor precisa preparar o aluno para aquilo que é inédito, aquilo que ele não viu.
mas ele sabe o caminho, ele sabe como enfrentar aquilo, como lidar com aquilo. Por isso que tem na prova uma questão que não foi abordada em sala de aula, para saber se ele, para o aluno fazer uma avaliação, eu estou conseguindo entender e compor uma solução para essa questão, ele faz uma autoavaliação, e para mim, professor, também, eu vou me avaliar. Será que eu consegui preparar esse aluno para algo original, algo que não, algo inédito? Que a vida trará questões assim, e a gente vê no dia a dia o direito mudando, novas interpretações, novas questões. Será que ele está preparado? Então, essa avaliação é importante. A avaliação tanto é para o aluno quanto para o professor. E ele, na petição, ele precisa estar preparado para isso. Porque ele vai o que na petição? Registrar o seu conhecimento, construir a sua tese. E a formatação da petição? Bom, há advogados que preferem, bom, eu vou primeiro narrar os fatos e depois eu apresento o direito. Outros não gostam de mesclar, eu vou narrando os fatos e já colocando o direito aplicável. Tudo bem, cada um tem o seu estilo de redação. O importante, e isso é fundamental, o advogado ele precisa e deve utilizar a nomenclatura técnica. Para nós advogados, existem nomenclaturas técnicas. Na área criminal, dar queixa é diferente de noticiar um crime. Na área do direito do trabalho, foi aplicada uma dispensa por justa causa. Opa, ele cometeu uma infração. A dispensa foi por um justo motivo. Para o leigo, um justo motivo, uma justa causa pode ser algo igual, não há diferença. Mas quando eu coloco isso na petição, justa causa tem um impacto. Ou seja, lá no artigo 482 foi uma daquelas infrações que o empregado cometeu. Então, utilizar a nomenclatura técnica sempre. Não podemos, há uma tendência, não, vamos utilizar uma nomenclatura que as pessoas possam entender. Digo assim, as pessoas que são leigas no direito, que não são os profissionais. Ótimo, mas você vai utilizar com o teu cliente, conversando com ele. Eu lembro que teve uma audiência e que o juiz, numa dos pedidos, ele falou, doutores, com relação a esse pedido, eu sou incompetente para julgar. Aí no final da audiência, o cliente, doutor, ele é incompetente? Eu falei, você quer que eu te explique porque o juiz é incompetente? Nem me fale que eu não quero me envolver com essas questões políticas. Não, essa é uma nomenclatura técnica. De repente, não é o juiz do trabalho que vai apreciar o pedido, é o juiz civil. É apenas uma nomenclatura técnica. Mas é preciso usar a nomenclatura técnica. Com o seu cliente, aí você traduz. Outro ponto. Eu gosto de uma redação um pouco mais simples. Não, gosto de uma redação mais formal. Eu gosto de usar uma expressão em latim. Fica à vontade. Como você se sentir confortável. Só não pode exagerar. Encher a petição com latim que ninguém entende. Mas escreva da forma em que você se sentir mais confortável. Porém, entenda, o juiz tem 2.000, 3.000, 5.000 processos para ler. Se você puder facilitar a vida do juiz, isso é ótimo. Bom, quando montar a sua petição inicial, que é a peça mais importante, e alguns dizem, talvez a mais difícil, há pessoas que são leigas no direito que imaginam assim, doutor, dá entrada no processo, coloca os documentos que depois o cliente, eu desenrolo na audiência com o juiz, fica tranquilo. Não é assim que funciona. Mas tudo bem, as pessoas que são leigas, elas não têm a noção da importância da petição inicial. Na petição inicial, eu vou delimitar os fatos. Quais são os fatos que serão apreciados pelo juiz? Os pedidos, olha que é o mais importante, eu vou dizer os pedidos. Não pediu na inicial e não houve oportunidade para fazer uma emenda, um aditamento, um abraço. Naquele processo não se discute mais aquilo. Então a petição inicial ela tem um peso importante. E outro, a produção de provas. Eu vou já pensar naquilo que eu vou provar. Juntei um documento na petição anexo, na petição inicial, eu tenho que dizer o contrato de locação conforme documento juntado na petição inicial. Então, tudo que eu juntar na petição inicial, hoje em dia é moda, né? O print da tela de WhatsApp. O print da tela de WhatsApp comprova que o autor fez aquilo ou que o réu fez
algo diferente, porque o juiz, se você lê a petição, ele não vai ficar procurando no processo onde é que está isso, onde é que está aquilo. Você tem que conduzir isso. Então, a petição inicial ela tem esse cunho estratégico. Isso é importantíssimo na petição inicial, você se antever. E um outro detalhe, no primeiro grau, é que quando é o que as pessoas entendem como dar entrada, é o primeiro contato com o juiz, no primeiro grau é importante colocar a jurisprudência, doutrina, sim, é muito importante. Porém, não percam o foco, né? Para a produção de provas, aquele é o momento. Depois no tribunal eu não vou produzir provas. Daí eu coloco a jurisprudência, mas eu tenho que ter uma atenção especial para a produção de provas. Eu tenho que saber, eu vou produzir a prova pericial, é importante, a prova testemunhal, quais testemunhas eu levo. Então, tudo isso eu preciso ter o foco na petição inicial. Provar aquilo que foi dito. Então, o momento da petição, esse momento inicial, ele é muito importante com relação aos fatos. Depois a doutrina, a tese, eu posso construir lá no tribunal, na sustentação oral, no meu recurso, né, chegar até Brasília, aos tribunais superiores. Mas se eu não conseguir provar lá para o juiz de primeiro grau, aquele juiz onde começa o processo, um abraço. Se eu não conseguir ter feito aquela prova. Daí a petição... a peça inicial, a petição inicial, os pedidos iniciais, eles precisam ser, os pedidos precisam ser muito claros, né? Eles têm que estar ali de acordo com todo o contexto, né? Tem que ser bem explícito os fatos, tem que estar de uma forma que mostre para o juiz qual que é o problema, né, daquela pessoa, o que realmente é injusto, o que aconteceu com aquela pessoa que está prejudicando ela, de que forma isso pode ser sanado, né, ali nos fatos, você vai contando o que aconteceu para a pessoa, né, contextualizando para o juiz, e isso traz uma empatia até mesmo, porque quanto mais você fala para o juiz o que o seu cliente passou, o que ele está vivenciando, mais o juiz entende o direito dele. E aí você vai lá e aponta os direitos. E a petição inicial é super importante, professor. Realmente é extremamente importante. Não dá para o cliente fazer a petição e a gente só colocar, porque é algo técnico, é algo que nós sabemos pegar malícia, tanto que o senhor citou até o fato de na faculdade ensinar o caminho, né? Porque vão vir diversas situações completamente diferentes para a gente e a gente precisa se adaptar a cada caso concreto. Não é uma coisa que vem ali pronta e que vai ser uma forma de bolo, né? Cada pessoa tem uma dor e a gente precisa passar isso de uma forma que o juiz compreenda e que dê uma decisão favorável para o nosso cliente, né? Exatamente, perfeito. Exatamente. Sim. Falando em normas e jurisprudências, né? Aí a gente tem o pedido principal, o pedido subsidiário, a gente pede uma obrigação de fazer, aí pede o dano moral, aí pede o dano atemporal, né? O desvio produtivo. Como que a gente pode elencar esses pedidos de forma que a gente ganhe o direito certo do nosso cliente? Porque dano moral é uma coisa e o dano do desvio produtivo é outra. Aí, se eu pedir tudo no dano moral, o juiz vai ler, vai dar um valor que vai achar que está tendo. Qual a dica que o senhor tem para a gente formular esse pedido de uma forma que fique bem claro? Pedido principal, pedido subsidiário, bem nítido, né, para o juiz entender. E vamos começar da antecipação de tutela, né? Aquela liminar inicial que é importante, porque o processo ele demora. Se você conseguir, né, já essa prestação jurisdicional já no início, já é ótimo. Então, depois de tudo muito bem fundamentado, mas antes disso, eu gosto de dividir na petição o que é pedido mesmo e o que é requerimento. Eu gosto de começar pela antecipação de tutela, esse caráter liminar da prestação jurisdicional.
Depois eu vou entrando, dependendo das causas, eu vou entrando nos pedidos, aqueles principais, pode ter pedido sucessivo, alternativo, eu vou colocando todos os pedidos. É exatamente esse é o ponto, evitar pedidos que, eu vou pedir abrangendo tudo. Não, o pedido precisa ser detalhado. Se você fez eu venho um detalhe, uma petição inicial bem elaborada com relação aos fatos e ao direito que é aplicado, você consegue ali dividir os pedidos de forma que o juiz possa e ao analisar um e depois o outro, ele já está convencido. Esse é um ponto favorável, ele já está convencido. Aí você vai fazendo esses pedidos e no final eu faço os requerimentos, que é o requerimento se precisa do Ministério Público ou não, da intimação do membro do Ministério Público, requerimento de produção de provas, aí todos os demais ofícios a órgãos públicos e todos os demais requerimentos. Mas sim, com relação ao pedido, e na área trabalhista, a gente vê petições com 14, 15, 20 pedidos, sempre detalhando. Então, como assim? As principais normas, jurisprudências que devem ser consideradas ao ser redigidas, né, ao serem redigidas as petições iniciais. Bom, na jurisprudência, e às vezes evitar esse copia e cola, procurem ler realmente a jurisprudência que é aplicável, e você precisa colocar a data, quanto mais atual, melhor, esse é um requisito, a data. Procurar a jurisprudência do órgão, primeiro, o processo começa lá com o juiz de primeiro grau, aquele juiz que a parte tem contato, depois ele sobe para um segundo grau, que é o recurso. A parte já não tem, o seu cliente já não tem mais contato com o juiz do recurso. Pois bem, se eu for utilizar a jurisprudência, dá preferência para aquele órgão recursal, né? O Tribunal de Justiça do Estado, onde você está, o Tribunal Regional, Federal, do Trabalho, para aquele órgão, e sempre apontando, se você tiver essa ferramenta na sua mão, a jurisprudência dos tribunais superiores. Mas nada impede de você tentar construir uma tese que no futuro, olha, quem sabe, né? Jovem advogado, eu admiro muito porque eles pensam assim, vou construir uma tese aqui na minha petição inicial que vai mudar a jurisprudência dos tribunais superiores. Ela não está muito favorável, mas eu tenho uma interpretação nesse sentido. E aí você vai colocando a tese dos tribunais superiores ou construindo na doutrina a sua interpretação. Isso é bom para evitar que se diga que foi uma lide temerária. Não, não foi uma lide temerária, eu estou construindo uma tese muito bem fundamentada, porque eu acredito no direito do meu cliente, eu acredito que o meu cliente ele ficou prejudicado com aquela relação contratual ou com aquilo que aconteceu, que ele me narrou. Aí dá, professor, o órgão julgador tá. É importante, sim. Nós temos petição inicial, né? Nós temos petição inicial, aí veio a contestação, né? Estou aqui como autora da ação. E a réplica, né? Porque nós vamos ter que falar de acordo com a contestação. Na minha época, né? Como eu acho que continua também, né? A gente vai contestar todos os pontos que foram falados vai replicar, né? Todos os pontos que foram falados na contestação. Mas existe algum macete, algum pulo do gato que a gente possa fazer uma réplica de forma que ela fique bem explicada para o juiz? Olha, esses aqui são os principais pontos controvertidos. Tem muito despacho que vem, né? Não há mais pontos controvertidos, passa o julgamento. Então, como que a gente pode fazer uma réplica bem embasada para o juiz? Não citar jurisprudência, citar jurisprudência na réplica? Dá essa dica aí pra gente. Eu já faço algumas, mas eu quero aprender mais, com certeza. Tá ótimo, estamos aqui compartilhando conhecimentos. Bom, eu vou colocar a minha vivência e a minha experiência. Quando é feita a petição, e nós acabamos de dizer, os pedidos bem divididos, bem selecionados, na contestação, eu vou contestar pedido por pedido. Se é uma contestação que tem lá, geralmente uma petição inicial com 14 pedidos, eu vou contestar um a um. Exceto se o meu cliente disser assim, olha, o meu cliente, o réu, né,
bom, nesse ponto aí, o empregado tem direito, eu deixei de pagar essa verba, mas eu até me proponho num acordo a pagar. Mas, se não for o caso, contestar pedido a pedido. 14 pedidos na petição inicial, na minha contestação, vou impugnar os 14 pedidos um a um. Pode acontecer que eu apresente na minha contestação um fato novo. Olha, você esqueceu de dizer que nós fomos lá no cartório e fizemos aqui esse documento. Olha, nesse documento aqui, você assinou aqui dando quitação. Esqueceu disso, então eu apresentei um fato novo na minha contestação. Eu não apenas neguei o que ele falou, agora eu estou pelo réu. Eu não apenas neguei o que o autor falou, mas eu apresentei um fato novo. Olha aqui, ó. Isso aqui, aquela carta na manga aqui, puxa, isso aqui derruba tudo que você está dizendo, ou parte do que você está dizendo. Aí vem a réplica. Na réplica eu digo, pô, peraí, mas essa assinatura, esse contrato, teve um vício de consentimento, um vício de vontade aí eu vou, na minha réplica, rebater aquele fato. Por isso que, aí já estou falando da minha vivência, eu vou trabalhar muito mais com fatos, nesse momento inicial, do que com direito e jurisprudência. Não quer dizer que não possa colocar na minha réplica, sim, porque se tem já um acórdão dizendo, nessa situação, geralmente com relações bancárias, contrato feito, ele é considerado nulo, né, a vulnerabilidade do consumidor, eu coloco. Porém, o importante é a atuação do advogado com relação aos fatos na réplica. Então, aquele fato novo que foi apresentado, eu vou rebater na réplica. Porque no final de tudo, das provas terem sido produzidas, lá no final, antes do juiz bater o martelo, como dizem as pessoas, ele proferir a sentença, ao momento das alegações finais, razões finais. É nesse momento que eu vou dizer assim, olha, aquela testemunha, quando ela disse isso, ela pode ter dito porque ou falseou os fatos, ou porque estava sob forte emoção, ou porque ela não teve certeza, ou aquele documento não condiz com a perícia. No momento de alegações finais, eu vou me reportar a tudo que aconteceu depois da petição inicial, depois da contestação. Por isso eu não gosto de, nas alegações finais, antes do juiz dar a sentença, bater o martelo, eu não gosto de dizer, me reporta a petição inicial, porque eu não preciso me reportar, ela já está lá. Ou me reporta a contestação, eu não preciso, ela já está lá. Mas muita coisa aconteceu depois da contestação, depois da petição inicial, até esse momento anterior da sentença. E é ali que eu vou chamar a atenção ao juiz. Olha, aquela prova, aquele documento, etc e tal, eu vou fazer o meu comentário sempre, é claro. O juiz trabalha com esse livre convencimento motivado na lei de que aqueles fatos condizem, as provas produzidas condizem com aquilo que você colocou, ou na tua petição inicial, se for pelo autor, ou na tua contestação, se for pelo réu. E é importantíssimo. A vantagem das alegações finais é que nesse momento eu consigo dizer assim, ó, o contrato lá de locação, de trabalho, que antigamente era folhas tais, né? Eu até trouxe aqui com relação à petição inicial, antigamente a petição inicial, acho que dá para ver, ó, ela era assim, e até hoje é com esse espaço aqui. Vocês sabem o motivo desse espaço? Não vão lembrar. Aqui o juiz proferia a decisão dele. Se levava para despachar com o juiz, era em papel, o processo era em papel, sabiam? E ele ali proferia, defiro a liminar, defiro a produção de prova, ele escrevia. E até hoje, olha a tradição, o direito é muito tradicional. Nós deixamos esse espaço, apesar de não ser mais necessário. A gente já poderia botar ele, excelentíssimo senhor, o número do processo, e logo na linha de baixo, a parte tal. Mas o processo, ele segue essa tradição. E o juiz, nesse momento de alegações finais, o que vai acontecer? Eu vou convencer o juiz com relação aos fatos. E aí eu posso dizer, excelência, com relação ao documento de folhas, sim, antigamente eram folhas, agora é ID, né, na Justiça do Trabalho, ID F3A, não sei o quê, né, dependendo da plataforma, tem uma numeração, posso dizer, o documento naquela página, naquele ID,
ele condiz com o que a testemunha falou no depoimento, folhas tais e de tal. Então, em alegações finais, eu costumo fazer muito isso. Dar digamos assim, o passo a passo para que o juiz julgue favorável ao meu cliente, é claro. Então, o momento de alegações finais ele é importantíssimo. Aí vem a sentença, que as pessoas costumam dizer, bateu o martelo. Vem a sentença, aí logo em seguida o recurso. No recurso, sim, agora vamos para as teses do direito, jurídicas, porque o que já foi provado, já foi. Não consegui provar que era vício oculto. Não conseguia. Agora já não dá mais para produzir provas. Agora vamos para uma fase do processo, digamos assim, em que o teu cliente já não tem mais acesso. Porque vai ser julgado lá no tribunal e depois nos tribunais superiores. E eles vão considerar os fatos que foram produzidos. Por isso que eu dou muita importância aos fatos no primeiro grau. A gente escrever bem, no teu estilo, cada um tem um estilo, nós somos livres para ter nossos... Se a gente se sente à vontade escrevendo de uma certa forma, aquilo vai ser prazeroso para o juiz ler. A gente sempre escreve para o outro ler. E aí no teu estilo, você vai montar a sua tese jurídica. E como eu falei, o jovem advogado, ele acredita que a tese jurídica dele vai mudar uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. E às vezes pode acontecer, por que não? Se bem que eu acho que hoje em dia, com a eletrônica, ficou tudo muito mecanizado, é a sensação que eu tenho. Então, acho que hoje em dia eu acho mais difícil conseguir mudar uma tese jurídica, porque você entra com recurso, já tem os padrões e tal. E eu vejo as pessoas comentando, né? Parece que antes de eu entrar com uma ação, já tem a decisão lá, o modelo dela eletrônico, né? A gente precisa um pouco mudar isso, né? Aí para aquele espírito jovem de, não, vamos construir uma tese, eu vou convencer o juiz. É óbvio, o juiz ele é imparcial, ele não tende nem para o autor nem para o réu, ele é imparcial, mas ele tem as suas posições jurídicas, nos vários aspectos, principalmente lá no direito, que eu não atuo, mas eu ouço muito falar, no direito penal, no direito criminal, eles têm as suas posições. Isso é no direito do trabalho, onde eu atuo mais, tem um juiz que ele tende mais as teses que favorecem o empregado, por ser a parte mais fraca, outros não, ele tem uma tese que procura favorecer a empresa para o desenvolvimento pleno da sociedade como um todo, da importância da empresa. Isso ele tem a posição jurídica, isso não é errado, correto? Sendo ele imparcial, ele pode ter. E você, como advogado jovem, acredita que escrevendo uma boa tese, e pode acontecer sim, você escrever, e acontece muito em sala de aula, até comigo como professor, eu lembro uma vez e marcou a minha vida. Eu estava falando comentando um ambiente de trabalho, né, e a gente costuma dizer, né, sobre o ambiente de trabalho e sobre o ambiente como algo sustentável. Então, meio ambiente de trabalho sustentável como uma coisa positiva. Aí teve um aluno que levantou o braço, professor, se alguém falar assim, olha, o seu relacionamento afetivo é sustentável, isso é bom ou é ruim? Aí eu falei, isso não é muito bom não. Então por que usa essa palavra sustentável no meio ambiente e no ambiente de trabalho? Eu falei, é mesmo, Léo. Então é interessante, isso aí a gente vai refletindo. Então, sempre é possível que um aluno traga algo, ou um jovem advogado traga algo, e faça o juiz refletir sobre aquilo. Nem que pode ser que naquele momento ele não mude o seu posicionamento, mais adiante ele pode até já começar a ver com outros olhos. Por isso que eu valorizo muito os jovens advogados e todas as profissões, o jovem engenheiro, o contador, né, o jovem pedreiro também, não importa a profissão, o eletricista, todos os jovens, eles precisam ser valorizados, porque eles estão sempre questionando, é importante questionar, provocar, fazer com que nós tenhamos que refletir, por que é assim, precisa continuar sendo assim. Então, professor, a pergunta que eu ia fazer é justamente sobre isso, como lidar com esses precedentes contrários numa petição, uma argumentação jurídica contrária, né, o que você está ali defendendo.
Bom, aí eu vou falar sobre a minha experiência, já depois desses mais de 20 anos como advogado. Não bater de frente contra as súmulas. Tem uma súmula, a súmula não é muito favorável a você. Nunca bata de frente que a súmula está errada e tem que ser mudada, nem nada. Eu costumo utilizar a seguinte argumentação. Tem algum juiz ouvindo eu falando aqui? Não, né? Que bom. A minha argumentação é a seguinte, a súmula, eu entendo, e ela foi construída com um argumento jurídico, mas essa súmula não se aplica ao direito do meu cliente. E aí eu procuro tentar sair assim de forma um pouco oblíqua, indireta. Ela não se aplica ao direito do meu cliente. Essa é a forma. E aí cada caso é um caso. Aí você vai estudar, então você vai procurar alguma coisa. Há pouco tempo eu tive que analisar uma súmula, mas eu verifiquei, era questão previdenciária, mas eu estava defendendo um cliente que está com uma doença grave. E aí o que eu disse, olha, essa súmula, eu fui ver... outra coisa interessante que eu acabei lembrando. Eu montei um roteiro, até para falar com vocês, eu montei um roteiro do que eu ia falar. Mas agora eu lembrei de algo interessante. Quando existe uma súmula, um precedente, um conjunto de decisões que formam uma jurisprudência, mas principalmente a súmula, é obrigatório na súmula eles colocarem, se vocês perceberem com mais atenção, quais foram os julgamentos, processos que deram origem àquela súmula. E aí vale a pena pesquisar processo número tal. No meu caso, era uma questão previdenciária. Era uma doença tal. Quando eu analisei esses processos, né, são os precedentes que deram origem à súmula, eu verifiquei que em nenhum deles havia a menção de doença grave. Aí eu disse, olha, nesses processos, nenhum deles menciona a doença grave. Então a súmula não se aplica à doença grave. Foi meu argumento. Muito bom, professor. Isso é importante, porque súmula não é lei. O judiciário, o que hoje, né, o pessoal fala nas redes sociais, mas é verdade, o judiciário não pode criar lei. Ele pode, sim, interpretando vários casos, construir uma uniformidade nas decisões. Olha, são vários casos, vamos criar uma uniformidade, isso é importante, uma unidade para evitar decisões díspares, né? Vamos criar uma unidade nessas decisões que deram origem à súmula. Esse que é o detalhe. Então, está construindo o entendimento ali. Isso. E direito não é estático, né, professor? Nem um pouco. A gente sabe que cada caso é um caso, aquela velha história que a gente sempre, a máxima que a gente fala do direito, né? Ele pode ser bom para o seu e a súmula ter atendido aquele julgamento, mas o meu, por isso que é importante, a gente está sempre estudando, sempre renovando o conhecimento, aprendendo mais, né? E assim, professor, eu ficaria aqui a noite inteira para a gente poder, o dia inteiro aqui, mas a gente não tem tempo, o senhor também, né, tem seus afazeres, já se dispôs aí a participar da nossa live, foi um prazer enorme estar aqui. Eu vou deixar o senhor falar para o nosso público aqui da Jovem, suas redes sociais, onde o senhor leciona, se quiser deixar alguma dica de algum livro aí também, para a gente poder ter, né, ler e tudo mais, e já fica aqui um convite para uma próxima live, tá? Ou até, quem sabe, um evento presencial aqui na subseção. Ótimo. Nós vamos inaugurar aqui no Sim. Meio da subseção, vai ser um prazer recebê-lo aqui também, porque a Bárbara sempre fala muito do senhor e tudo mais, e eu não o conheço como professor, mas tive o prazer agora de conhecer como advogado, né? E muito obrigada mesmo, e eu vou deixar o senhor passar suas redes sociais, seus contatos, dica de livro, de algum filme também, porque hoje em dia a gente vê muito filme ligado ao direito, né? E depois a Bárbara fecha a nossa live aqui hoje, tá bom? Muito obrigada mesmo pela sua presença. Tá ótimo, eu agradeço muito, eu que agradeço por ter essa oportunidade e me sinto muito honrado em ter participado com vocês. Bom, os meus contatos aqui no Instagram é j.eliezer.adv e eu também tenho um curso, que é um curso preparatório com técnicas para elaboração de trabalhos acadêmicos.
trabalho acadêmico num sentido mais amplo, não apenas aquele trabalho, pesquisa de sala de aula, mas TCC, peças processuais, porque no direito o TCC ele segue o mesmo ritmo de uma petição, de um recurso, é aquilo, fonte, pesquisa, escrita. Então eu tenho esse curso, né, é Instituto de Pesquisas em Relações Humanas, aqui também no Instagram. Livros, eu estou num momento assim que eu estou dizendo para as pessoas, leiam aquele livro que você se sente mais confortável, que você gosta de ler. É claro, quando aparece um cliente na nossa frente, é uma questão sobre agora tivemos a questão da aposentadoria, se é contabilizar ou não as contribuições lá do início. O Supremo já decidiu que não, mas se não fosse o caso, então você tem que pesquisar. Eu não gosto muito desse assunto e tal, mas você tem que pesquisar porque é importante para o seu cliente. Fora isso, uma leitura agradável do que as pessoas possam gostar de ler. No momento, agora falando um pouco sobre mim, eu estou lendo aqueles livros, olha, páginas bem amarelas, bem amareladas, digamos assim, porque eu estou tendo interesse estou fazendo uma pesquisa como foi feita a Constituição lá de 1988. Eu até andei comprando livros que foram escritos em 88, 89, 90, naquele momento inicial. E o que aconteceu com a Constituição, com todas essas emendas, né, até a gente chegar ao momento atual, ela foi um desenvolvimento, um progresso jurídico, ou é uma coxa de retalhos, então eu estou tentando fazendo essa pesquisa. Então, estou me dedicando agora a livro mesmo, página amarelada, e nem tanto os livros eletrônicos. Mas eu vou deixar aí, depois para vocês colocarem aí alguns livros que eu possa indicar, dependendo da área de cada um. Muito bom, professor. Adorei as dicas. Muito obrigada pela sua participação. Foi incrível te receber aqui hoje. Me fez lembrar aí da época da faculdade, que foi excelente. As aulas eram pontuais, eram incríveis, assim como, né, o senhor mostra aí novamente que continua mantendo o nível. Então, agradeço em nome da OAB, da OAB Jovem do Meia, e muito obrigada. Tá ótimo. Um abraço. Tchau, pessoal. Doutora Ieda, um abraço. Doutora Bárbara, obrigado.